Fala meu padrinho, fala minha madrinha, beleza? Eu sou o professor Cisler Herculano de Geografia e eu tenho uma pergunta para você. Você sabe o que é matriz energética? Não sabe? Então fica aqui comigo que eu vou te explicar rapidinho qual a importância dela. A gente vai perceber que a matriz energética, olha o conceito, é a representação quantitativa de todos os recursos energéticos presentes em um país, em um território, em uma determinada área. Então, meu amigo, você vai perceber que no caso que a gente vai analisar, que é o Brasil, a matriz energética mostra quais são as fontes de energias que o país vai utilizar. Vem aqui comigo. É importante que você entenda o seguinte, a diferença entre as fontes renováveis e não renováveis. Você lembra, se você foi no vídeo anterior nosso, que as fontes renováveis são aquelas que estão em disponibilidade ilimitada, ou seja, elas estão aí com o seu ciclo de reposição sempre sendo perceptível, temos em abundância. Já as fontes não renováveis são aquelas onde o seu ciclo de reposição não é perceptível, ou seja, a sua disponibilidade é limitada. Então, meus amigos, eu quero que você entenda que esse balanço do que é fonte renovável e do que é não renovável é de extrema importância para que você entenda a matriz energética. Tá tranquilo? Tá de boa? Então segue aqui comigo, vem aqui comigo, atenção aqui. Olha no caso do Brasil, pessoal. Temos um balanço muito interessante entre as fontes renováveis e não renováveis. O Brasil, ele vai ter um espaço natural muito interessante que vai conferir a ele um potencial eólico, um potencial solar, um potencial hidráulico, ou seja, o Brasil não vai depender apenas de uma ou duas fontes de energia. O Brasil ele vai poder diversificar a sua matriz energética. Então, o primeiro ponto que a gente pode anotar é que a matriz energética brasileira ela é diversificada. Então, isso é muito importante. Olha aqui, ó, qual que seria a fonte de energia que sobressai, aquela que é mais utilizada no nosso território? Olha aqui, o petróleo. Até rimou a ideia daí, não é? Você percebe que o petróleo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, é a principal fonte de energia utilizada. O petróleo, ele vai ter uma capacidade energética muito interessante, além também da utilização dos seus derivados, a borracha, o plástico, enfim, você vai ter várias formas de utilizar o petróleo. A gente pode analisar o gás, de certa forma, por conta da chegada desse tipo de fonte de energia de uma maneira muito mais firme a partir dos anos 2000. Sobretudo a partir do acordo do Brasil com a Bolívia, que vai permitir uma maior importação desse recurso para o nosso território. Então, o consumo de gás vai aumentar e muito a partir dos anos 2000. O gás é utilizado, assim como o petróleo, para abastecimento dos transportes e também das termoelétricas. O carvão, seguindo essa linha de fontes que são não renováveis, ele no Brasil não vamos ter em grande abundância. As nossas reservas estarão concentradas no cinturão carbonífero localizado na região sul do Brasil. E o nosso carvão não tem uma qualidade muito boa, a gente vai precisar importar um carvão um pouco melhor. Então, a disponibilidade dele aqui, a utilização dele aqui não é muito relevante. Outras fontes aqui que vão ser importantes para o Brasil, a hidráulica, mas agora já estamos falando das fontes renováveis. A energia hidráulica no Brasil é muito utilizada para a geração de energia elétrica, através da construção das hidrelétricas, que vão ser muito difundidas no século XX aqui no território brasileiro. Repara a biomassa, gente, o que seria a biomassa? Também uma fonte renovável. A biomassa é o conjunto de matéria orgânica que você pode utilizar para a geração de energia. Ela começará a ser explorada aqui no nosso território a partir da crise do petróleo na década de 70. Vamos ter até um programa que vai se chamar o Proálcool, vai ser muito importante. A biomassa, ela vai nos mostrar que podemos utilizá-la tanto nas termoelétricas também quanto nos transportes. Aqui aparece a lenha, que era a principal fonte de energia utilizada antes do processo de industrialização aqui no Brasil nas residências. Então, a lenha ainda apresenta uma grande possibilidade de utilização, assim, carvão vegetal, entretanto, já está caindo em relação à participação em anos anteriores. Além dessas fontes de energia, que temos outras, que são a eólica, a nuclear, que tem uma representatividade ainda um pouco baixa no nosso território. Bom, meus amigos, espero que você tenha entendido, espero que você fique aí com a gente. Tamo junto, grande abraço!